Agora estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite. Chegamos meio atrasados, justamente por causa do consultório e dos pacientes internados. E após uma longa ausência, demoramos para voltar ativa e nós da Gastromed nos comprometemos a voltar sempre com informações e trazer novidades e trazer informações, enfim, que sejam úteis a todos, tanto nesta época de pandemia, como de maneira geral, relativo a várias áreas da medicina. Então, apesar de nós termos atrasado, eu estou aqui com duas médicas muito ativas, colaboradoras e que participam na linha de frente fortemente, a doutora Silvia Gurgel, a doutora Caroline, e elas vão nos ajudar aqui na troca de ideias e de informações. E por que eu insisti em fazer essa comunicação? Pelo seguinte, eu estou muito preocupado com uma ideia ou uma mentalidade que se formou com os nossos pacientes e com aqueles que precisam de ajuda médica, no sentido de dizer o seguinte: não posso ir no médico porque estamos na pandemia. Gente, estou preocupado porque eu vejo casos graves que foram postergados, que foram adiados, que não foram tratados, porque a pessoa, em função esse bombardeamento indiscriminado da mídia, que eu não vou analisar nem julgar, ficaram de fato assustadas, apavoradas, sem saber o que fazer e sem procurar um serviço médico. E com isso, os eventuais sintomas e os problemas de saúde foram se agravando. E hoje em dia, estamos tendo que tratar pessoas com problemas muito mais sérios e que poderiam ter sido resolvidos tranquilamente 2, 3, 4, 5 meses atrás. Eu queria também que vocês nos perguntassem e trouxessem as vossas dúvidas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pandemia é uma virose, ninguém sabe absolutamente nada. Nós estamos no terreno do inconsciente, da insegurança. O que sabemos sim é que é uma moléstia viral contaminante e que nisso existe experiência mundial com várias pandemias e endemias que já ocorreram no mundo e que as medidas devem ser tomadas nesse sentido. Eu particularmente, vou me condenar sem dúvida nenhuma, mas eu não sou a favor do blackout, não sou a favor do isolamento horizontal, e sim do isolamento vertical com racionalidade. Absurdos que estão sendo feitos. Diminuíram a frota de ônibus e aí o pessoal tem que se aglomerar dentro de uma pequena frota de ônibus para chegar ao seu destino. Isso é isolamento? Diminuíram a frota do metrô. Aí colocaram os parques em 2, 3 horários, ou seja, todo mundo vai junto naqueles horários em vez de aumentar os horários. Mas não é isso que eu quero falar para vocês. Quero falar para vocês que nós continuamos atendendo com toda a segurança, com todas as medidas necessárias para preservar a imunidade, o afastamento e a segurança e evitando a contaminação. Como médicos,
somos obrigados a lavar as mãos de 5 em 5 minutos. E eu vou chamar daqui a pouco a Caroline, porque ela, como mulher, tem um cuidado maior, porque ela tem que passar um creme, tem que se arrumar, enfim. Mulher cuida mais do que homem. Homem é negligente, mas mulher com certeza cuida direitinho. Outra coisa que a doutora Caroline e a doutora Silvia fizeram é estar na linha de frente. Elas estão atendendo os pacientes com Covid positivo, elas estão atuando em pronto-socorro, elas estão atuando em unidade de emergência, assim como todos nós médicos da Gastromed. E daí? E daí que a Silvia não teve Covid e a Caroline teve. E foi tratada e, graças a Deus, está muito bem. E 90% dos pacientes estão bem. Mas postergar o tratamento, que é a grande mensagem que eu quero dar hoje para vocês, só piora. Só atrapalha. Então, eu vou fazer umas perguntas, para a gente jogar assim, umas perguntas, para não ficar num monólogo, num monótono, para surgirem as dúvidas, tá certo? E a doutora Silvia, que é uma cirurgiã, ela está o tempo todo em centro cirúrgico, em pronto atendimento, no consultório, dando o suporte médico necessário. E eu queria perguntar para ela agora, o que a gente faz no centro cirúrgico, antes, vou perguntar antes, o que a gente faz com o paciente quando a gente leva ele para o hospital, interna ele para uma cirurgia eletiva e também para uma cirurgia de emergência? Ou vocês acham que nós vamos postergar uma apendicite, que vamos postergar um cólon, um intestino perfurado, uma hemorragia digestiva? Vamos ficar olhando e dizendo assim, deixa o Covid passar. Se você sobreviver a isso daqui, você não vai ter Covid. Mas que você pode morrer da perfuração intestinal, pode. É ridículo, pessoal. Então, me desculpe, mas eu queria que a doutora Silvia, que vive esse dia a dia, que ela tem que se uniformizar, que ela tem que se proteger, que ela tem que atender, que fale como é que a gente trabalha, Silvia. Como é que você acha que a gente trabalha, Silvia? Oi, pessoal. Então, o hospital já tem um fluxo diferenciado para pacientes que dão entrada através do PS ou para pacientes que dão entrada para cirurgias eletivas. Assim que o paciente agenda uma cirurgia, no caso das cirurgias agendadas, 2 dias antes ele é convidado no hospital para testar o Covid e, sendo negativo o exame, a cirurgia é mantida. Silvia, desculpe te interromper, claro. Mas como testa o Covid? É com o raspado do nariz. Com o raspado com o suave, isso, com o raspadinho do nariz, que é o PCR, que é o que a gente está usando. E quanto leva para a gente ter o resultado disso? Cerca de 24 horas a 48 horas, professor. Mas agora já temos resultados em 12 horas. Alguns casos conseguimos, sim. Isso. Os hospitais eles estão fazendo uma média de 2 dias antes do procedimento, mas pode ser até menos. Para cirurgia eletiva. Para cirurgia eletiva, exatamente. Mas isso. Eventualmente, assim, quando a gente precisa de uma urgência... De uma urgência, aí pode sair antes. Podemos ter em 12 a 14 horas. Isso. Você já ouviu falar de esse resultado em 5 minutos? Não. Por que eu digo isso? Porque com finalidade escusa financeira, tem laboratórios que dizem que fazem o PCR em 5 minutos. Gente, não tem milagre. A coisa tem que ser feita do jeito que tem que ser feito, respeitando as provas de confirmação e a segurança dos resultados.
Então, por isso que eu chamei a atenção, Silvia. Desculpa. Perfeito, professor Agir. Então, pessoal, quando o paciente vem com um exame negativo, a cirurgia é mantida. Se por acaso vier positivo ou suspeito, aí a cirurgia é cancelada e reagendada para 14 dias depois no mínimo, que é quando vai colher um novo exame, tá? Quando o paciente chega ao hospital, tendo a cirurgia mantida e marcada, repito, esse fluxo que eu tô falando é para cirurgias eletivas, ele tem uma entrada por uma sessão que a gente chama de Covid Free, é sem Covid, onde todos os pacientes são testados e negativos. Então ele faz a internação, vai para o quarto de uma ala com profissionais, todos que trabalham só naquela ala sem Covid, a gente não mistura os profissionais dentro do hospital. E o centro cirúrgico também é separado. Então a gente tem as salas para pacientes que não têm Covid e as salas para pacientes Covid suspeitos ou Covid confirmados, tá? Já nas cirurgias de urgência, todos os pacientes que são internados no hospital via pronto-socorro, eles são testados para coronavírus e eles são postos numa ala indeterminada, que nem positivou nem negativou ainda. De qualquer forma, a gente trata todo e qualquer paciente que deu entrada via pronto-socorro como suspeito. Então ele entra como suspeito de coronavírus, a gente toma todas as precauções de paramentação, então a gente coloca máscara, gorro, avental, face shield quando necessário, sempre luvas, lavando as mãos e no cuidado na desparamentação, tanto no momento que a gente vai avaliar o paciente no PS, quanto em todo o procedimento cirúrgico se for necessário. O paciente é testado logo na entrada, e vindo positivo, ele é transferido para a ala Covid positivo, ou se for negativado, ele vai para a Covid Free, tá? O centro cirúrgico para os pacientes da urgência também é separado das cirurgias eletivas, tem as salas para Covid confirmado e para suspeitos, então não tenham medo de operar nesse período, porque está tudo muito separado. Claro que o risco sempre vai existir, como em qualquer outro lugar do mundo, como para qualquer outro tipo de doença infecciosa, mas em relação à segurança dos procedimentos eletivos, a gente está tendo um resultado muito bom com nossos pacientes, e não consigo lembrar em um paciente que se contaminou dentro do hospital, então está sendo muito seguro para essa parte. É isso, prof. Bem, isso daqui em relação a operações, mas para nós chegarmos a operar um paciente, nós devemos fazer alguns exames. E existem vários exames considerados invasivos, ou mesmo não invasivos, quer dizer, ir ao laboratório e colher um hemograma, colher um exame de sangue. Os laboratórios estão todos com os cuidados necessários para manter um isolamento adequado, para uniformizar os seus colaboradores de maneira a dar essa segurança ao paciente, e nós podemos fazer todos os exames necessários toda vez que for obrigado a fazer esse tipo de exame com toda a segurança. Na Gastromed, nós fazemos exames invasivos, endoscopia, colonoscopia, manometria. E existe todo um aparato para proteger o paciente, e não só para proteger o paciente, para proteger o médico que vai fazer o exame. Então, dessa maneira, nós estivemos trabalhando e estamos trabalhando durante todo esse período de pandemia com alta segurança e sem, graças a Deus, nenhum caso de Covid positivo. Por que eu estou falando isso daqui? Eu estou falando isso daqui porque tem muita gente telefonando e perguntando: doutor, posso ir aí? Posso fazer? Dependendo da situação, não precisa nem vir aqui. Hoje em dia, esta ferramenta de telemedicina nos permite, pelo menos, triar o paciente e dar a informação necessária para esse paciente, para poder conduzi-lo. Eventualmente até fazer uma receita,
se nós conhecemos já o paciente, ou então solicitar um exame sem que o paciente tenha que se deslocar. Isso avançou muito mais graças a essas ferramentas de comunicação que temos. E hoje em dia atendemos pacientes de todo o país. Evidentemente que ele não vai vir até São Paulo, de Recife, para fazer uma endoscopia, mas em Recife tem locais muito bem equipados, muito bem arrumados, para dar toda a segurança. Estou falando Recife, mas é qualquer cidade que tenha um serviço médico credenciado. Então, esta comunicação que nós podemos ter através da telemedicina, que estamos exercendo, que foi eu diria, um benefício da pandemia, porque muitos pacientes, mesmo depois que a pandemia vai passar, vão poder se beneficiar desse diálogo com o seu médico. Eu já conheço o meu paciente, ele é meu paciente há bastante tempo, eu sei quais são os problemas dele, ele tem uma dúvida pontual que eu posso resolver, eu vou resolver, sem que ele tenha que se deslocar ou sem que ele tenha, entre aspas, correr algum risco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não posterguem a procura do serviço médico qualquer que ele seja. Assegurem-se que esse serviço possa lhes oferecer o amparo necessário e a segurança necessária para o seu atendimento. Mas não deixem de procurar serviço médico. Não deixem de procurar serviço médico, seja por telemedicina, seja presencial. E só para a gente dar um exemplo ao vivo, eu vou querer que a doutora Carolina, que atendeu um monte de paciente com Covid, que ela sofreu o problema, que nos relate mais ou menos o que foi isso tudo, o que isso daqui significou para ela, o que isso daqui mudou para ela. Quer dizer, é uma apresentação real, concreta, é nosso dia a dia, gente. E isso é o que acontece com 90% dos pacientes que eventualmente têm que se contaminar com esse, não vou dizer, com esse vírus. Então, Carol, conte para nós como foi teu sofrimento. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Não foi fácil, assim, receber o diagnóstico, estar doente, não é uma posição que a gente está acostumado a estar do outro lado, sendo cuidada e não cuidar de alguém. Não foi fácil, assim, foi bastante ansiedade, bastante medo. Assim, eu acho que todo mundo que eu vejo em pronto-socorro, que a gente atende, tem esse medo e tem essa ansiedade também. O que me restou, o que me apoiou foi ter a segurança e a confiança de tudo aquilo que a gente já tem estudado e tudo aquilo que a gente já conhece da doença. Confiar naquilo que a gente já conhece da doença e seguir o que já foi estudado, sem invenções, sem nada mirabolante, sem tratamentos que não têm comprovações. Então foi ter esse cuidado. Eu acho que o que resta é as pessoas não inventarem um tratamento e sim seguir aquilo que foi sim estudado. Ter cuidado, manter o cuidado sempre, não deixar de se cuidar, não abrir agora, depois que ficou doente, achar que agora pode tudo. Não é assim. A pandemia ainda não acabou e a gente tem que continuar se cuidando, assim, pra gente continuar cuidando dos outros também. Carol, você recomendaria alguma coisa? Por exemplo, eu tô com dor de madrugada. O que eu faço? Eu ligo para o meu médico ou eu posso ir para um pronto-socorro e ser atendido com segurança? O que você acha? Eu acho que se você conhece suas alergias, você pode lançar mão de analgesia.
sua em casa, não melhorou. Entrar em contato, se você tem essa abertura, entrar em contato com o seu médico. Não conseguiu devido ao horário, pode ir ao pronto-socorro com os devidos cuidados, né? Tomar cuidado com os horários que ficam lotados, tomar cuidado também com as queixas. Você mencionou uma coisa muito importante. Não ir sem necessidade ao pronto-socorro. Se não gostou do filme ou da novela, não vai tirar uma opinião no pronto-socorro às 10h30 da noite para saber se a unha está roxa ou a unha está verde. Exato. Então, valorize os seus sintomas, não é? E vá se realmente for necessário ir. Não porque não tem o que fazer ou porque não tem mais novela. Agora tem novela? Acho que não tem mais novela. Reprisando, professor. Reprise. Então você já assistiu o capítulo da reprise. Não tem o que fazer. Deixa eu passar no pronto-socorro, bater um papo com o médico sobre minha alergia. Não é isso? Não é? Eu acho que tem que ter um sintoma real que incomode, que entre aspas, vamos dizer assim, assuste ou preocupe, né? Para ir ao pronto-socorro. Senão, posso fazer um adicional a essa resposta da Carol? Pode. Só lembrando que os nossos pacientes aqui da Gastromed, a gente sempre disponibiliza o nosso número de urgências. Então, a gente tem um celular, um número de urgências que ficam com nós, médicos da equipe. Então, a qualquer hora do dia ou da noite, o nosso paciente que acompanha com a gente pode ligar, ele será orientado por telefone, seja a tomar medicação em casa, seja em relação a sintomas, ou seja aí no PS, onde um dos nossos cirurgiões ou médicos vai lá ajudá-lo. Então, como o professor falou, só vai ao PS se realmente houver necessidade, mas aqui na Gastromed a gente tem esse facilitador, que é falar no telefone com o médico que te acompanha ou alguém da equipe. E aí a gente pode orientar melhor em relação à ida para o PS. Mas lembrando que até nos pronto-socorros dos hospitais tem um fluxo diferenciado para os pacientes que têm sintoma de Covid e para os pacientes que não têm. Então, claro que todos os cuidados devem ser tomados, mas a própria instituição, o próprio hospital já está tomando esse cuidado. E é isso. Pessoal, não quero cansar mais ninguém, quero deixar essa mensagem. A minha preocupação é estarmos ao vivo e poder transmitir a vocês a nossa preocupação em continuar a dar um atendimento médico adequado e blindar os nossos pacientes, assegurar os nossos pacientes um atendimento adequado, não deixar que doenças avancem e que nós possamos atendê-los com toda a segurança e todo o conforto e toda a precisão necessária para resolver um problema bem maior do que o Covid. Então, eu agradeço a atenção a todos, agradeço os depoimentos da Silvia, da Caroline, e dizer que todos nós, a equipe Gastromed unida, está a postos para atender aqueles que precisam e dar a segurança necessária a todos com dúvidas em relação à sua situação de saúde. Boa noite a todos e fiquem com muita saúde.